Bom dia a todos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos à nossa live. Estamos iniciando agora, pontualmente 8h45. Mais uma semana abençoada para todos nós. Uma semana feliz, uma semana cheia de conquistas, de muita saúde. E hoje, o tema da nossa live vai ser os 4 elementos. Então, toda segunda-feira, a gente traz aqui no nosso perfil uma técnica, um conselho do tarô, uma mensagem, um aprendizado novo para a gente conseguir implementar na nossa rotina, no nosso dia a dia, na nossa vida. E hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais o nosso conhecimento a respeito dos 4 elementos: fogo, terra, ar e água. Dependendo de como a gente conduz a nossa vida, alguns desses elementos podem ficar em desequilíbrio. Então eu vou dar um exemplo. Se eu sou uma pessoa que eu falo muito sem pensar, que eu sou muito reativa, que eu falo e depois eu me arrependo, que eu faço e depois eu fico com peso na consciência. Se eu sou muito instintiva, se eu sou muito reativa, eu tenho fogo em desequilíbrio, eu tenho excesso de fogo. Oi, Lug, bom dia! Seja bem-vindo! Ou, se eu sou uma pessoa muito parada, muito devagar, eu penso e não falo, penso e não faço, eu tenho fogo de menos na minha vida. Porque falta essa ação, o agir. Então hoje a gente vai aprender a identificar o que na minha vida, nas áreas da minha vida, né? O que está em equilíbrio, o que pode estar em desequilíbrio, qual elemento que eu tenho de mais, que pode estar me prejudicando, qual elemento que eu tenho de menos, que eu posso ativar mais na minha vida. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Lembrando que todas as lives, elas ficam salvas. Eu salvo, eu baixo e eu coloco lá no meu canal no YouTube, que é o meu nome mesmo, Karina com C, Manke, M-A-N-K-E. Assim a gente não perde nenhum conteúdo. Então, quem estiver gostando aí, quem se interessa por esse tema, quem quer aprender um pouco mais sobre esse tema, os 4 elementos, dá um curtir, dá um tap-tap para o TikTok entregar, né, para mais pessoas. Então, gratidão a todos que estão chegando, sejam bem-vindos aí. A gente vai começar a falar do elemento fogo. Tá? Fogo. O que é o fogo? Fogo é coragem, é ação, é o movimento. Aquelas pessoas que são muito fazedoras, que são muito executoras, elas têm fogo. É a paixão, é a criatividade, é o calor, é o brilho pessoal, é o início, é a iniciativa, é a proatividade.
Isso é fogo. Então, se eu sou uma pessoa muito reativa, então agora a gente vai ver assim o que está em desequilíbrio e equilíbrio, tá? Então, fogo em desequilíbrio. Se eu sou uma pessoa que eu falo e depois eu me arrependo. Gratidão, Lucas! Gratidão! Se eu sou uma pessoa que eu falo e depois eu me arrependo do que eu falei. Se eu sou muito instintiva, se eu sou muito reativa, se eu não penso antes de falar, se eu não penso antes de fazer e depois isso me causa um certo incômodo, uma certa culpa, um arrependimento, é porque esse fogo está em desequilíbrio. É um excesso de fogo. Se eu sou muito explosiva, brava, se eu não pondero antes de falar. Opa, temos um baúzinho aqui. Ah, que bacana. Olha só, gente. Temos um baúzinho. Temos 100 moedinhas. Então, quem puder fazer uma gentileza, 20 pessoas podem pegar 100 moedinhas e usarem aqui. É só clicar no baúzinho que está aqui na esquerda. Que bacana. Temos baúzinho, gente. Então, quem quiser pegar as moedinhas, podem pegar aqui, tá? Podem coletar as moedinhas aqui do baú. Gratidão. Já agradeço antecipadamente. Bom, agora, se por outro lado, eu sou uma pessoa que eu penso, analiso e não tomo uma atitude, planejo, mas não executo, é porque falta esse elemento, falta o fogo na minha vida. Se eu sou muito melancólica, se eu sou muito parada, se eu não me movimento na minha vida, se eu não tenho iniciativa na minha própria vida, é porque falta o elemento fogo. E como que a gente pode fazer para ativar o elemento fogo na nossa vida? Bom dia, Guilherme, seja bem-vindo! Como que a gente pode fazer para ativar o elemento fogo na nossa vida? Atividades físicas, esportes, atividades que vão fazer a gente suar, vão fazer a gente ficar quente. Bom dia, Márcio, banda Sirimania, tudo bom? Gratidão, gratidão. Olha só, tem um baúzinho aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver o baúzinho aqui na esquerda. Bom dia, Valdeci, seja bem-vindo. Tudo ótimo, graças a Deus. Começando aí mais uma semana muito abençoada, né? Muito abençoada. Gratidão, gratidão, querido. Sempre muito gentil. Muito obrigada. Gratidão. Então, como que a gente ativa o elemento fogo nas nossas vidas para a gente se manter motivado? Porque fogo é motivação, fogo é intensidade, fogo é paixão, fogo é vontade de viver, é disposição, é energia.
Você sente que você tá desanimado, que você não tem mais vontade de viver, que você não tem mais paixão pela sua vida, ou por alguma área em específico da sua vida, tipo relacionamentos, trabalho, saúde. Tem alguma área aí que você sente que falta esse fogo, que falta esse brilho, essa criatividade, essa paixão, essa motivação, essa disposição, essa iniciativa, proatividade? Então, como que a gente ativa isso? Atividades físicas, como eu mencionei antes. Ah, qual atividade física? Não sei. O que você gosta? Ah, eu não sei do que eu gosto. Então vamos experimentar. Experimente atividades novas. Faça algo novo pela primeira vez. Movimente-se. Quando a gente faz uma atividade física, a gente soa, a gente libera os hormônios do prazer, do bem-estar, da felicidade. A gente sai do mundo da mente e vive o presente. Então, atividades físicas são uma ótima maneira de você entrar em contato com o elemento fogo, principalmente as pessoas que estão em depressão, as pessoas que andam muito tristes, que ficam o dia inteiro na cama. É importante começar a colocar esse movimento na sua vida. Uma outra sugestão também para você trabalhar o elemento fogo. Vai lá fora, no seu jardim, na sua varanda, na sua sacada. Se você mora numa praia, né, vai até a areia, num dia de sol. E sinta o sol, sinta o poder do sol, sinta a energia do sol. Absorva o brilho, a luz, a energia, a disposição, a cura do sol. Exatamente. Olha o que o Márcio falou. Verdade. E principalmente quando você está com pessoas que ativam também essa busca. Com certeza. Quando você começa a fazer esse movimento interno, você começa a se conectar com pessoas que estejam na mesma busca que você. Porque nós sabemos que semelhante atrai semelhante. As energias, elas se eu estou numa energia baixa, é isso que eu vou atrair, pessoas assim que eu vou atrair. Agora, se eu começo a fazer esse movimento para sair desse ciclo de dor, de inércia, opa, eu já começo a me conectar com pessoas que estão também nessa mesma busca. Isso é muito importante que a gente tenha em mente, que a gente entenda de fato na nossa vida. Então, quando você sai de casa e vai fazer esse movimento, vai correr, vai numa academia, vai numa aula de dança, vai fazer um esporte, uma natação, um esporte de raquete, que está super em alta agora, né? Você começa a se conectar com pessoas que também estejam com essa disposição. Você conhece pessoas novas, você entra em contato com energias diferentes. E é sempre um grande aprendizado, né? É muito legal. Então também ficar ao sol, né? Sentir, se conectar com a energia do sol, com todo esse poder, com todo esse brilho, com essa abundância que o sol traz pra gente. JM, você parece com uma mulher que eu conheço, o nome dela é Paloma. Ah, eu não conheço, desculpa. Não conheço.
Quais são os signos do zodíaco que carregam este elemento, esta força do fogo? Áries. Que mais? Leão e Sagitário. Esse espírito de aventura, esse espírito que traz uma felicidade, né? Só que lembrando, quando ele tá em desequilíbrio, a pessoa ela pode ser tanto mais agressiva, responsiva, reativa, instintiva, aquele fala sem pensar, faz sem pensar e depois se arrepende, ou então a pessoa é muito parada, falta esse calor, esse brilho, essa energia de vida. Gratidão, Detalhes Tarô, gratidão pela rosa, seja bem-vindo. Bom dia, seja forte e corajoso, olha só, bem fogo, né? Bem esse elemento fogo. Outra forma da gente se conectar com o fogo é fazer uma meditação olhando, né? Você acende uma vela e aí você faz uma meditação olhando para a chama da vela. Também é uma forma da gente se conectar com esse elemento. Você ativar essa chama interna dentro de você. Cores: vermelho, laranja. Hoje eu quero ativar, né? Começou segunda-feira, começou a semana. Eu vou usar uma roupa vermelha para ativar essa energia, essa motivação. Uma roupa vermelha, uma roupa laranja. As mulheres podem colocar um batom, pintar as unhas de vermelho, de laranja. Gratidão, querido Márcio. Banda Sirimania. Vamos agora para o outro elemento? Bora? Vamos falar agora do elemento terra. Bom dia, Tony. Seja bem-vindo. Elemento terra. Desculpa, ainda só sobre o elemento fogo, né? Eu queria trazer também alimentos ou aromas, né? Que a gente pode trazer para ativar esse elemento. Gengibre, canela, pimenta. Tanto em incensos quanto no seu alimento. Para você despertar o elemento fogo dentro de você, tá? Agora indo... eu também amo pimenta. Eu amo. Amo demais. Vamos então para o elemento terra. Terra é o quê? É estabilidade. É segurança. É materialização, é o trabalho. O meu signo é Libra, é ar, que depois a gente vai falar. Só que, lembrando que a gente tem todos os signos no nosso mapa astral. Eu já fiz o meu mapa astral e o elemento que eu mais tenho é terra
e ar. E o que eu menos tenho é fogo e o pior é água. A água eu preciso trabalhar demais, que tá mais em desequilíbrio, né? O pior é no sentido de que mais em desequilíbrio, que eu posso trabalhar mais no meu dia a dia. Então, nosso próximo elemento é terra, que é a estabilidade, é a segurança, é o enraizamento. São as nossas raízes. É o trabalho, é a realização material, no reino físico, no reino material, é a materialização mesmo, é a realização, a prosperidade física. É o sentir, não seriam as nossas emoções, as emoções seriam o elemento água, mas seriam a parte sensorial. O fogo é a ação, é o agir. Terra é o sentir. Como que eu sinto a minha vida? Então, o lado sombra, digamos assim, do elemento terra, seriam pessoas muito apegadas a ideias, a crenças, a pessoas, a bens materiais. Se eu sou muito apegada, eu tô com esse elemento terra em desequilíbrio. Gratidão, Márcio. Marcelo, pode perguntar. Oi, Tiago, bom dia! Tudo bom? Bem-vindo! Então, pessoas muito apegadas, rígidas. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Pronto. Gratidão, Tiago, pelo Heart Me. Então, se eu tô muito apegada às minhas ideias, às pessoas, né? Às vezes acontece, por exemplo, eu tenho uma amiga e aí essa amiga tem ciúmes que eu tenho a outra amiga. Você tá apegado a uma pessoa. É esse terra em desequilíbrio. Então, o desapego, trabalho o desapego. Em que área da sua vida você se sente apegado ou apegada demais? Então, mesquinharia, avareza, egoísmo, seriam formas de desequilíbrio do elemento terra. Uma pessoa que trabalha demais e não aproveita, não tem um lazer, é o elemento terra em desequilíbrio. É importante a gente buscar o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. Agora, uma pessoa que trabalha, mas também sabe aproveitar, faz um exercício físico, tem um momento de lazer, ela já tá com esse equilíbrio, né, do elemento terra. Uma pessoa que é generosa, que não é mesquinha, que não é egoísta,
uma pessoa mais generosa, tanto em relação ao seu tempo, né? Porque existem várias formas da gente ser generoso ou generosa, através do nosso tempo, né? Doando o nosso tempo a alguém, doando a nossa energia, ou também doando recursos financeiros, né? Ou bens. Então, como que está essa questão na sua vida? Um trabalho voluntário é uma forma de você entrar em contato, de você equilibrar também o elemento terra na sua vida. A generosidade. Formas de se conectar com o elemento terra também. O grounding. O que é grounding? É o aterramento. É a segurança. Para você ter esse sentimento de segurança, de raízes, né? Grounding. Você vai, por exemplo, num gramado, você vai na areia e fica com os seus pés. Ou pode ser uma estrada de barro. Enfim, coloque os seus pés na natureza. Tire os sapatos, tire as meias e coloque os seus pés num gramado, na areia, no mar. Sinta que dos seus pés saem raízes que te conectam com o nosso planeta. Você pode também, uma outra forma de se conectar com o elemento terra, com o nosso planeta, é fazer uma meditação com um cristal. Segure um cristal nas suas mãos e faça uma meditação. Outra forma é caminhar em meio à natureza, sentindo, né? Explore os seus sentidos. O olfato, sinta o aroma das flores. Jardinagem, coloque as mãos na terra, converse com as plantas, converse com os seus vegetais, os seus legumes, aquilo que você planta. Você pode se alimentar de raízes, de alimentos que vêm da terra. Olha só, o Márcio perguntou, quando você do nada conhece alguém e mesmo sem conhecê-la, você sente que a conhece, faz parte? Então, eu acredito que a nossa família espiritual, que nós temos uma família espiritual que é muito grande. Ela não se limita às pessoas, aos nossos familiares de sangue, por exemplo. Então, existem pessoas que a gente vai conhecer ao longo da nossa vida, só que, na verdade, são da nossa família espiritual. E aí a gente sente essa conexão, que é de outras vidas. Então, por exemplo, tem pessoas da nossa família espiritual que já estão desencarnadas, mas que foram, sei lá, nossos filhos, maridos, esposas, em outras encarnações. Nós temos pessoas da nossa família espiritual que estão encarnadas neste momento também, que podem ser da nossa família de sangue ou não, e podem também estar encarnadas neste momento, só que em outros lugares do nosso planeta. Tipo, eu posso ter um familiar meu que está encarnado agora, nos Estados Unidos, na França, não sei.
mas que um dia, se existe uma conexão que tem como base o amor, a gente vai se encontrar de novo, sabe? E esse encontro, ele às vezes acaba acontecendo na própria encarnação, ou então no plano espiritual, quando a gente volta para lá. Então, eu recentemente conheci pessoas que eu sinto que eu tenho uma conexão que não é dessa vida. Sabe, a gente combina muito, a gente conversa e isso flui, sabe? Você se sente à vontade para conversar com a pessoa, você se sente seguro para ser quem você é. As duas pessoas, elas estão de coração aberto, né? Porque normalmente, o que eu percebo nas nossas relações, assim, que eu coloco várias máscaras ou uma grande armadura, eu vou colocando muitas armaduras que eu acabei construindo ao longo da minha vida por traumas, né? Por ter passado por traumas, por ter sofrido, então eu acabo colocando máscaras e armaduras para não sofrer, para me proteger de sofrer de novo. Só que no fim eu criei a minha própria prisão por medo de sofrer, por medo de ser julgada ou não ser compreendida, enfim. E aí eu tô lá forjando uma personalidade que não sou eu de verdade, porque eu tenho medo. Então eu forjo essa personalidade e eu tô conversando com alguém que fez a mesma coisa. Então, na verdade, a gente não se conhece. Eu tô conhecendo uma máscara sua e você tá conhecendo uma máscara minha. Então é muito legal quando a gente encontra uma pessoa que a gente consegue tirar todas essas máscaras e essas armaduras e ser quem a gente é com aquela pessoa. E a gente sente que aquela pessoa também confia na gente para ser quem ela é. Isso é muito valioso. E claro, né? A gente, ao longo das nossas encarnações, a gente vai conhecendo novas pessoas, fazendo novas conexões, e essas conexões, elas irão se aprofundar a ponto da nossa família espiritual se expandir. Ah, minhas unhas aqui, ó, pintei, ó. Amo fazer as unhas. Sim, naturais. Amo. Eu não consigo ter unhas de gel e essas coisas assim. Eu prefiro unhas naturais. Acho lindo unhas em gel, mas eu não consigo. Certo? Quais são os signos que contêm essa energia de terra? Essa energia aterrada do trabalho, das raízes e também da generosidade. Touro. Que mais? Virgem e Capricórnio. Tem alguém aí de um desses signos? Ó, o Márcio é de Touro. Sabe que eu falei pra ti que o meu signo solar é Libra, né? Mas eu tenho ascendente e lua em Touro. Eu tenho muita terra e muito ar. Olha só, que legal, né?
O Tiago falou que o signo dele é da água. É Câncer, né? Se eu não me engano. O Tiago é canceriano. Logo, logo a gente vai falar do elemento água. Ai, gente. Bom, então terra é trabalho. Terra é trabalho, terra é manifestação, é realização. O Benjamin falou que é comedor de açúcar, né? Os taurinos, eles também têm essa fama, né? De serem gulosos aí, de gostarem de uma comidinha. Gente, eu não resisto. Ai, vamos beber? Não. Vamos comer? Com certeza. Quando? Me chamem para rolês gastronômicos porque eu amo. Amo. Que mais? Como que a gente se conecta com o elemento terra? Então, o grounding, que é o aterramento. Colocar os pés na grama, na terra, na água, né, em alguma superfície natural, sentir mesmo que você faz parte, que você é a natureza, que você está protegido, que você está seguro, porque terra é isso, né? Essa estabilidade, essa segurança. A lua, quando a gente estava falando ali de lua, a lua é como a pessoa gosta de se sentir amada, como a pessoa se sente amada. Então, por exemplo, eu falei que eu sou lua em touro. Então, eu preciso me sentir muito segura num relacionamento. Então, se a pessoa tem atitudes que vão me deixar muito insegura ou desconfiada, eu não consigo permanecer. Eu preciso me sentir protegida, eu preciso me sentir segura. Eu preciso de estabilidade, de equilíbrio. Altos e baixos, para mim, num relacionamento não funciona. Eu gosto de algo bem sólido, sabe? Um relacionamento sólido. Entende, né? Essa forma de você se sentir amado ou amada. Eu preciso estar num lugar. Por exemplo, tem pessoas que se mudam com muita frequência e gostam de fazer esse movimento. Ah, num ano eu tô aqui, no outro ano eu tô lá, no outro eu tô lá. Eu gosto de morar em vários países. Eu tenho um trailer e aí eu vou viajando, eu e o meu marido, eu e minha esposa. Eu não sou assim. Eu preciso ter uma casa, eu preciso ter o meu cantinho, bem terra mesmo, assim, ó. Pá! O meu lugar. Então é muito legal, né? Muito interessante que cada signo vai se manifestando de uma forma diferente, né? Cada elemento vai se manifestando. Cores, então, para você se conectar com o elemento terra, cores terrosos, tons terrosos. O marrom, o bege, os verdes também. Então também, um passeio, eu falei, né? Uma caminhada num parque, onde tem cachoeira também. Jardinagem, mexer com a terra, para você sentir isso, né? Então é bem assim sensorial mesmo, é o sentir, é o olhar, é o olfato, o paladar, o tato, é o sentir. Vamos agora para o próximo elemento, que é ar. O que é ar, né? Na nossa vida. Ar são os nossos pensamentos, são as nossas ideias.
é a comunicação, é a expressão. Como que você se expressa? De que forma você se sente feliz se expressando? Então, o Márcio gosta de cantar, né, Márcio? O Márcio se expressa cantando, se sente realizado através da expressão cantar. Não sei se você também toca um instrumento. Então, quando a gente toca um instrumento, uma bateria, uma flauta, um violino, né? Como é a forma como você se expressa. Percussão, olha, eu amo percussão. Nossa! Amo cantar também. Já tive banda, assim, quando eu era mais adolescente, eu tinha banda. Eu fiz aulas de guitarra, porque eu era do rock and roll. Hoje eu gosto, mas eu sou mais eclética hoje, né? Tinha banda de rock. Mas hoje, assim, hoje eu sei fazer meia dúzia de acordes, assim, básicos, né? Não, quando eu era mais nova, eu sabia fazer solos de guitarra. Mas você precisa praticar, né? E eu perdi essa prática. Mas eu adoro música, eu amo música. Gosto muito de cantar, demais. Então é essa expressão, né? Por exemplo, dança é outra forma de você expressar. Sim, Thiago, eu andava de preto. Sim, maquiagem assim, os olhos pretos. Eu pintava o meu cabelo de, assim, aquele vermelho, aquele bem vermelhão, assim, sabe? Tipo das Spice Girls. Pintava as unhas de preto, colocava aquelas meias arrastão, assim, sabe? Preta. Vivia de All-Star. Enfim, mas eu amo rock. Amo. Demais. E gosto também, claro, hoje eu abri a minha mente para outros estilos musicais também. E sempre amei dançar. Desde pequenininha eu amo dançar. Amo. É a forma que eu sinto que eu consigo me expressar da melhor forma, sabe? Era muito legal essa época, com certeza. Então, o ar, esse elemento é como a gente se expressa. Tem pessoas que gostam de escrever poesias, pessoas que gostam de cantar, de compor, de tocar um instrumento musical, de dançar, de pintar, bordar. Quantas formas existem da gente se expressar, até também através das roupas, né? Muitas pessoas, elas se maqueiam, elas colocam perucas, elas colocam roupas diferentes e muita gente acaba julgando, né? Ai, que pessoa esquisita, ai, que pessoa isso, que pessoa aquilo, mas é o jeito dela se expressar. É expressão. É a forma dela se colocar no mundo, se expressar no mundo. Isso é muito importante, a gente descobrir o nosso jeito de se expressar. Então o ar são as ideias, é o mental. Quando a gente está em desequilíbrio, né, quando o ar está em desequilíbrio, vamos ver se você consegue notar um desequilíbrio no ar, no elemento ar na sua vida. A pessoa que pensa muito e não faz.
Gratidão, Tiago. A pessoa que planeja e não tira do papel. Gratidão, Henrique. Bom dia para você. Que Deus te abençoe. Gratidão, querido. Seja bem-vindo à nossa live. Então, aquela pessoa que é mais devagar, que não é muito executora. A gente viu antes que fogo é bem executor, né? É o fazedor. Então, muito analítico, pondera demais, demora para tomar uma decisão. Falta fogo. É porque ar está em desequilíbrio. Tá? Ou terra também, né? Se tá muito parado, tá muito estagnado, também. Ou ar em desequilíbrio, autocrítica. Gratidão. Aquela pessoa que julga muito, tudo critica, nada está bom, tudo tem assim algo para falar, algo negativo ali, né? Nada está bom, está sempre insatisfeito, está sempre criticando, está sempre falando mal ou se criticando. Tá muito aqui no mundo da mente, não sente, é muito racional, demais assim. Por exemplo, eu já tomei muitas atitudes levando em conta apenas o racional, a lógica, a probabilidade. Mas e as minhas emoções, né? E o meu coração, o que ele está dizendo? Então, eu sempre fui mais na razão do que pela emoção. Tanto que eu falei para vocês no início que o elemento que eu tenho mais em desequilíbrio no meu mapa é água, que são as nossas emoções. Então, se a pessoa está muito assim, não, é só no racional aqui, você fica meio mecânico. Você leva a vida de um jeito meio mecânico. Sem muito prazer, fica muito objetivo, fica muito pragmático demais, assim, sabe, em desequilíbrio. A pessoa pode ficar arrogante, julgadora, autocrítica ou, né, criticando o outro. E aí, mas fica sempre no campo das ideias também, né? Não age, não faz. Né? Não faz. A pessoa que procrastina muito. Então, como que a gente... E também, só que em contrapartida, aquela pessoa que a gente viu no início, que é muito reativa, que é muito instintiva, e aí depois se arrepende de ter falado algo, de ter feito algo, é porque falta o elemento ar na vida. Falta equilibrar o elemento ar. Então, assim, se eu sou muito impulsiva, se eu sou muito reativa, se eu sou muito brava, é papum. É sem paciência, né? O Tiago falou, eu já sou bem paciente. Então, falta incorporar um pouco o elemento ar, que é justamente o ponderar antes de falar, o avaliar antes de agir, mas não assim... pensar para sempre, né? Pondera, reflete, mas age. Comece. Formas que a gente tem de entrar em contato com o ar.
os incensos, se acende um incenso. Sentir a brisa. Vai lá fora da tua casa, do teu apartamento, do teu sítio. Vai lá fora, sente o vento. Tudo passa. Faça meditações para limpar o teu mental, porque a gente tem ali em média mais de 60 mil pensamentos por dia. Viu? Olha quanta coisa. Isso que é média, né? Tem gente que pensa ainda mais. É muita coisa. E quanto disso é de fato legal, faz bem pra gente, né? E o quanto disso faz mal. Então busca fazer meditação para você limpar os teus pensamentos, para você entrar em contato com os outros sentidos. É muita coisa, né, Tiago? 60 mil pensamentos. É muita coisa. Outra forma de você entrar em contato com o elemento ar, caso você queira equilibrar ele na sua vida, né? Escrita terapêutica, né? Assim, você pega um caderno e só vai escrevendo aquilo que vem na tua mente, sem julgar, sem censura, né? Só vai escrevendo. Então, composição de músicas, a dança, a música de uma forma em geral, a leitura de um livro, né? Porque o ar também é intelecto, é o conhecimento. Então, é ler um livro, né? Ou fazer como a gente está fazendo todo dia ao meio-dia, né? A gente está estudando, o estudo de algo, o aprender algo novo, para que, você sair, às vezes, desse mental dos problemas, né? E dar espaço para algo novo. Para o teu repertório aí de ideias, para o teu repertório de criatividade, de ferramentas aí para lidar com a sua vida, com as situações que aparecem ao longo da nossa vida. Ou numa situação em que você se sente esse ímpeto de responder, de xingar de volta. Opa! Vamos respirar, né? O respirar, fazer respirações conscientes. Quando a gente faz uma respiração consciente, a gente já coloca a gente já sai da mente, já sai daquele rompante e a gente se centra. Uma respiração consciente. As cores que a gente pode utilizar, os azuis, para trabalhar o ar. Já falei, né? Um incenso, coloque um incenso, ou faça uma meditação com incenso, respire profundamente. A dança livre, né? Para você sentir o seu corpo fluir. A leitura de um livro, de um romance, o aprendizado de algo novo, tantas formas da gente incorporar o ar na nossa vida. A gente não falou dos signos, né? Quais são os signos de ar? Aquário. Aquário é o inovador, né? É aquela pessoa, é o diferente. É a autenticidade. Libra. O diplomata. É muito amor também. Libra quer amar demais. É o diplomata, o que busca o equilíbrio. E Gêmeos.
Gêmeos é a comunicação, é a expressão. E a dualidade, né? São os polos. Ok, eu tenho essa opção e eu tenho essa opção. Para onde eu vou? Eu posso experimentar. Certo? Bom dia, Falcão! Seja muito bem-vindo! Tá legal a live, gente? Estão gostando? Um tema muito legal, né? Pra gente incorporar os elementos da nossa natureza na nossa vida. Aprender a apreciá-los. E agora, o nosso último elemento. Água. Água. Que são as nossas emoções. É o nosso coração, é a nossa espiritualidade. A água está muito conectada com as emoções e com a nossa espiritualidade, o desenvolvimento da nossa espiritualidade. Então, se a pessoa ela é muito emotiva, muito sensível, isso pode ser prejudicial para ela, né? Claro, cada um sabe até onde dói, né? Quem sou eu para colocar o limite na dor da outra pessoa? Mas às vezes a gente pode se doer demais, se sentir. Às vezes a gente sente muito algo que não está sob o nosso controle, que não é de nossa responsabilidade. As injustiças, né, muitas vezes, acabam nos deixando muito mal, acabam afetando o nosso coração. As mágoas, se a pessoa carrega muitas mágoas na vida, má água, água parada, má água. Se a pessoa carrega essa mágoa, esse ressentimento, né? Isso acaba ficando pesado, a vida fica pesada. É porque a água está em desequilíbrio. Quando a pessoa se ressente com tudo, se magoa com tudo. Então, de que forma que eu posso equilibrar água na minha vida? Entendendo, né, que tem coisas que a gente consegue controlar, então distinguir aquilo que conseguimos controlar daquilo que não conseguimos controlar. Eu não consigo controlar o pensamento do outro, a atitude do outro em relação a mim, ou em relação ao mundo, né? Ou em relação à natureza. Porque todos nós temos o livre-arbítrio. Eu não consigo controlar o hábito do outro. E que bom, né? Porque assim eu entendo que também ninguém pode querer me controlar. Eu não permito que ninguém me controle. Então, ótimo que eu não consigo controlar o outro. Assim eu não dou permissão para que o outro me controle. Mas o que de fato é de minha responsabilidade? Vocês já sabem, né? Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, os nossos hábitos que a gente cultiva, as nossas emoções, as nossas crenças a respeito de nós mesmos, a respeito da vida, a respeito do outro. Isso a gente controla. Então é importante para a gente equilibrar a água, entender o que de fato a gente pode
controlar na nossa vida. E o que a gente não puder controlar, a gente solta, a gente deixa fluir. Não tenta prender. Deixa fluir, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu processo. Todos nós estamos em evolução. Então, eu já ensinei aqui a técnica da água abençoada. Tá lá no YouTube já. Ou seja, você pega um copo de água, isso você pode fazer de manhã ou antes de dormir, e você vai mentalizando assim que essa água ela tá te nutrindo, ela tá nutrindo as tuas células com amor, com gratidão pela vida, com a cura, né, com uma saúde abundante, com felicidade, com bom humor para encarar os desafios da vida, com criatividade. Você imagina tomando essa água e essa água te nutrindo de tudo que há de melhor na vida. Façam esse exercício, ele é maravilhoso para a gente equilibrar a água. Gratidão, gratidão, Márcio. Gratidão. Outra forma da gente entrar em contato com a água, com esse elemento, é ir em algum local que tem uma cachoeira. Você entra também em contato com terra e água. Ou no mar. Nossa, um banho de mar é uma delícia, né, gente? É uma delícia, vamos combinar. Sabe, aí você deixa essa água te limpar. Limpa todas as impurezas de você. Tudo que está parado, estagnado. Você permite que a água siga o seu fluxo. Meditações também são excelentes para entrar em contato com a água. Você pode colocar um som de chuva, um som de mar, um som de cachoeira, né? Ao fazer a meditação. Nossa, eu adoro. Eu gosto muito de ler. Então, à noite, né? Nos meus momentos de leitura à noite, eu coloco o fone de ouvido com uma playlist de chuva. Meu, que delícia! Eu consigo me concentrar melhor na leitura. É muito bom. Então, se emocionar, né? Se emocionar. Assistir filmes de romance, filmes que têm uma mensagem positiva, que nos emocionam, que nos dão esperança na nossa humanidade, né? Porque a gente tá cheio de distrações ao nosso redor. Concordam comigo, né? Que é notícia negativa aqui, é tragédia ali, é mais uma notícia ruim aqui. É o que mais tem, né? É intriga, é briga, é guerra. É o que mais tem aqui ao nosso redor. Mas e se a gente, a partir de agora, começar a escolher conscientemente outros tipos de filmes, outros tipos de sons da natureza? O Márcio falou que gosta de percussão. Cara, é uma delícia isso. Imagina assim, você na natureza, levando seus instrumentos e fazendo um som assim, ó. Só você e a natureza. Sabe? E a água complementando o som que você faz. Os pássaros complementando, compondo junto com você essa música. Cara, que legal. Isso é muito legal, né?
Então, se você é muito mental, talvez você possa trabalhar, né, o seu emocional. E como cores aqui de água, eu vou falar das cores do chakra cardíaco, que é o rosa e o verde. Amo, é a minha combinação de cores favorita. Cores complementares, né? O rosa e o verde. Escutar uma música que tem uma letra linda. A gente estava falando da nossa adolescência, assim, né? Nossa, como eu chorei com músicas. E às vezes eu ainda me emociono. Eu escuto uma música e eu começo a chorar, eu começo a sentir essa música. É muito bom se emocionar, né? Sentir aquela emoção. Com certeza, e dividir isso, ó, com quem você ama e se completa é muito bom. Quais são os signos de água? Peixes, Escorpião e Câncer. Como o nosso amigo Tiago é canceriano, né? Tem mais alguém que é do signo de água por aí? Então, fogo, para a gente recapitular, né? Fogo é agir, é brilhar, é movimentar, energizar. A Salma falou que o filho dela é peixe, pisciano. Os piscianos são maravilhosos. Terra é aterrar, materializar, trabalhar, sentir. E o Falcão disse que é Áries, ó. Áries é um dos signos de fogo. Ar é conhecer, é se expressar, comunicar, raciocinar, analisar. E água é o emocionar, é o se espiritualizar. E a Salma disse que é Sagitário e o companheiro dela é Áries. Temos fogo e água. Né? Seu filho é água. Certo? Então que a gente possa colocar essa energia de todos os elementos na nossa vida. Fazer essa reflexão do que na minha vida, né, eu tô aí em desequilíbrio, tanto para mais quanto para menos, onde eu preciso agir, onde eu preciso aterrar, né, criar raízes, ou onde eu preciso trabalhar, onde eu preciso me emocionar, sentir, amar, onde eu preciso refletir, qual área eu preciso conhecer, ou como eu posso me expressar melhor, de uma forma mais verdadeira.
Então todos os elementos são importantes na nossa vida. Afinal, a partir deles, da combinação deles, é que existe tudo que a gente conhece hoje. A partir da combinação de um ou mais desses elementos. Então, que a gente possa colocar, né, inserir esses elementos no nosso dia a dia, na nossa vida, em alguma área específica. E descobrir novas formas também. Aqui eu dei alguns exemplos, né, de como a gente consegue colocar, trabalhar esses elementos na nossa vida, mas é claro, a gente sempre pode descobrir novas formas. Frederic, bom dia! Áries, ó, o Falcão disse que é determinado, né? Áries é fogo, é determinação, é o impulso, é a iniciativa, é a proatividade, é o movimento, é a transmutação. Inclusive, uma meditação muito boa, caso você queira ressignificar sentimentos e transmutar sentimentos que você tem dentro de você. Gratidão, querido! Gratidão! Você pode fazer isso na frente de uma fogueira ou você pode acender uma vela, tá? Imaginar que tudo aquilo você coloca uma música relaxante, claro, né? Prepara o teu ambiente, coloca uma luz mais tranquila, enfim, prepara o ambiente aí para você se sentir à vontade, do jeito que você quiser. Mas aí você vai olhar para aquela fogueira ou para aquela vela, para a chama da vela e vai imaginar que que aquele fogo ele está atraindo, que você está tirando de você todo aquele sentimento que você não quer mais cultivar dentro de você, tipo raiva, ódio, desesperança, mágoa, impaciência, eu não sei, tudo aquilo que você quer trabalhar, que você quer melhorar em você, que você sente que tá te travando de alguma forma, que tá te fazendo sofrer. Coloca isso para fora. E aí imagina que o fogo tá queimando isso. Porque a gente não é esse sentimento, sabe? Isso foi uma coisa que eu aprendi numa cerimônia de ayahuasca. Eu consagrei uma vez só. Mas aí a espiritualidade falava o seguinte: pega esse sentimento, olha para ele, porque você não é esse sentimento, você não é ódio. Te desidentifica disso. Sabe aquele emoticon que é uma cabeça assim, com o cérebro tipo, uau! Sabe, explodindo assim, uau! Foi esse o sentimento que eu tive na hora, assim, nossa, é verdade, eu não sou isso. A gente acaba se colocando em caixas muitas vezes, né? Eu sou uma pessoa raivosa. Não, você não é isso. Você está isso neste momento, mas você não é isso. Você tem que se desidentificar disso. Então a gente passa a ter um olhar mais neutro, mais neutro para aquilo ali. Mais neutro. Então você pode imaginar que tudo aquilo que você não quer mais cultivar está indo em direção àquele fogo, e aquele fogo está transmutando isso tudo. Então é uma meditação bem legal também para você fazer no seu dia a dia. Eu que agradeço, Falcão, gratidão. Gratidão por vocês estarem aqui. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Toda segunda-feira a gente tem um momento de sabedoria para a semana.
Então, às vezes eu trago uma carta do tarô, porque eu trabalho como taróloga. Às vezes eu trago um conhecimento, tipo os 4 elementos de hoje, ou uma frase para a gente refletir em cima dessa frase, ou alguma técnica. Então a gente já aprendeu a técnica da água abençoada, a técnica do caderno da gratidão. Várias ferramentas para a gente ir se conectando com a nossa alma, para deixar que a nossa alma mesmo conduza mais a nossa vida, né? Não o nosso ego ali, né? O nosso eu inferior. Não, para que o nosso eu superior, para que a gente permita que o nosso eu o superior realmente conduza a nossa vida. Gratidão, querido Falcão, pelo seu apoio, pelos elogios. Então, espero que vocês tenham gostado do nosso momento de sabedoria da semana. Toda segunda-feira às 8h45 nós temos esse momento para a gente levar esse conhecimento para a vida. Isso que é o importante, né? E claro, ao meio-dia temos a nossa live de estudo, né? Nosso clube do livro, clube de leitura. Estamos iniciando este livro, Expansão da Consciência, a verdadeira história da humanidade e a transição planetária. Então hoje a gente vai começar o capítulo 1 deste livro. Meio-dia, sintam-se todos muito bem-vindos e, claro, né, super convidados a prestigiarem esta live. Tá bom? Muita gratidão. Que Deus abençoe a nossa semana, abençoe as nossas vidas, os nossos familiares, o nosso amado planeta. Gratidão aos 4 elementos que promovem a nossa cura, que promovem o nosso movimentar pela vida, o nosso movimento, que promovem a nossa existência, a nossa forma de existir. Gratidão a todos e um excelente dia. Até mais. Tchau, tchau, gente. Gratidão.